Gente, aqui nós vamos ver qual é a relação que existe entre porcentagem, fração e número decimal. Parecem coisas diferentes, mas na verdade a gente só representa de uma maneira diferente, né? As ideias são as mesmas. Então, aqui eu separei para vocês um segmento, né, um pedacinho da reta que eu nem medi, não me importa saber qual é essa medida, tá? E aí, eu peguei esse mesmo segmento aqui embaixo e dividi em 10 partes, né? Que vocês já devem estar até cansados de me ouvir falar dessa relação, que quando a gente divide um inteiro, que no caso um inteiro seria a medida todinha do segmento, tá? Esse um inteiro dividir em 10 partes, que é o que eu fiz aqui, a gente vai ter um décimo, né, do inteiro, que é o segmento de reta, tá? E esse um décimo vai ser cada um desses intervalos aqui, ó. Cada um desses pedacinhos são um décimo desse segmento todo, né? Se a gente juntar duas partes, a gente tem 2 décimos. Se a gente juntar 3, a gente tem 3 décimos. Se nós juntarmos todas, a gente vai ter 10 décimos ou um inteiro, né? Dá no mesmo. E esse um décimo, a gente lembra também que a gente tem duas formas de representar, né? Inicialmente, que a gente já viu. Então, um décimo na forma fracionária ou um décimo na forma decimal, tá? E aí, eu trouxe aqui embaixo uma outra representação com desenho. Aqui eu peguei um retângulo, tá? Ele tá representando um inteiro, nesse caso também. E eu dividi ele em 10 partes, como vocês podem contar aí, tá? Então, um inteiro dividido em 10 partes. Cada uma dessas partes, né? Que a gente tem aqui, os retângulos menores, eles também representam um décimo, que a gente pode escrever tanto na forma fracionária quanto na forma decimal, tá? Agora, bem, professora, o que tem a ver com porcentagem, então, né? Que relação que a gente faz desses, né, dessas representações decimal e fracionária com a porcentagem? Vejam, quando a gente está representando em porcentagem, o inteiro, né, no caso aqui, se a gente for pensar nessa figura, ela é um inteiro. Então, ela em todinha representa 100%. Da mesma ideia, esse segmento aqui, que a gente colocou no exemplo anterior, né? O segmento inteiro representa 100%. Tá? Então, quando a gente divide esse inteiro, né? Nas duas condições que nós temos aqui, depende da representação. Se a gente divide ele em 10 partes, nós temos um décimo, né? E esse um décimo vai corresponder a 100% também dividido por 10. E aí, ó, quanto que fica? 100% dividido por 10, que foi o que nós fizemos. A gente dividiu o segmento em 10 partes, né? Aí você vai lembrar que dividindo por 10, né? Cada uma das ordens aqui, elas voltam uma casa. Então, esse zero aqui, que é a unidade, ele vai para os décimos. Então, a gente vai ter 10 ou 10,0, dá no mesmo, certo? Então, cada um desses intervalos aqui, desses pedacinhos do segmento, vai equivaler a 10%, tá? A mesma coisa aqui nessa representação com figura, tá? Se a gente dividir o 100% aqui, que também tem 10 partes, porque foi isso que a gente fez, dividiu em 10, né? A gente vai ter que cada uma dessas partes representa 10%, certo? Então, um décimo na forma fracionária equivale a um décimo na forma decimal e também a 10%, tá? Se equivale a 10%, quando a gente precisa calcular 10% de uma quantidade, de um valor, a gente vai seguir essa ideia. A gente vai lembrar de como é que a gente obtém um décimo. Porque
10% equivale a 1/10. E o que a gente faz para obter 1/10? A gente divide por 10, tá? Então, por isso, toda vez que a gente tiver que calcular 10%, é só dividir por 10, né? Vamos supor, na nossa sala, suponhamos que nós tenhamos 30 estudantes matriculados, tá? Então, quanto que vai ser 10% desses estudantes? Quanto que vai ser? O que a gente vai fazer? Se a gente quer calcular 10% do número de estudantes, a gente vai dividir o número de estudantes, 30, tá? Por 10, que vai dar 3. Então, 10% dos estudantes desta turma equivale a 3 estudantes, ok? Esses 10% é muito usado em restaurante, né, para aquela taxa que é cobrada de serviço, tá bom? E a gente consegue facilmente calcular mentalmente os 10%. E essa atividade traz justamente essa prática, tá? De calcular mentalmente os 10%.